Agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu acredito que agora faltam poucos se conectarem aí para acessar a aula, tá? Mas faltam poucos. Tem um pessoal ainda entrando. Deixa eu ver aqui. Vão colocando os nomes de vocês lá no chat para fazer a chamada depois, tá? Tem alguns que ainda não colocaram, que estão colocando ainda. Isso, tem alguns ainda se conectando. Ok, tá? Então, pessoal, na aula de hoje, tá? Nós vamos dar continuidade ao Egito, né? Olhando o esquema também que foi enviado, por isso que eu disse para vocês terem à disposição no dia da aula. Na última aula, eu comentei que eu iria enviar, né? Aqueles que não tivessem acesso ao grupo, teriam, então, claro, que retirar, como sempre fazem, o material na escola, né? Foi enviado no grupo de vocês, da turma, e foi enviado também no grupo da história o material. Esse material, pessoal, que foi enviado e que eu comentei 500 vezes lá na última aula, né, na aula da semana passada, é um material de leitura, para que vocês tivessem acesso, então, ao material escrito, e assim, claro, para a próxima semana terão atividades referentes ao Egito. Mais uma vez falando, né? Eu estou fazendo assim, que fica melhor para vocês, né? Fazendo, então, toda a explicação, enviando o material escrito para depois vocês realizarem, então, a atividade. Não adianta ficar mandando para vocês um monte de atividade, um monte de exercício, sendo que vocês ainda não entenderam de fato o que significa o conteúdo, né? Então, agora sim, de propriedade, sabendo o que significa, o que tem que ser feito, né? Lendo e relendo o material e vocês assistindo às aulas, fica mais fácil de realizar as atividades. Portanto, mais uma vez, para aqueles que estão perdidos, pessoal, procurem sempre anotar, principalmente aqueles alunos que têm problema, que sabem que vão esquecer, anotem as coisas que são divulgadas na aula. Anotem tudo que os professores estão repassando, gente, tá? Não adianta só vocês assistirem, chega amanhã, não sabem o que é para fazer. Que nem eu expliquei na última aula, depois acho que não deu meia hora, tinha gente no grupo da turma perguntando se tinha tema para a próxima semana, sendo que eu já tinha explicado lá essa questão. E primeiro, eu estou repassando toda a explicação para depois iniciar nos exercícios, como de fato eu irei enviar, né, e com a data de entrega. Outra coisa, leiam também, pessoal, o envio da organização do que vocês têm que fazer. Tem gente que não lê aquela parte que eu mando, né, de cronograma, que ali no cronograma tem a data de entrega do trabalho ou do tema. Também esse cronograma vai no grupo da turma, tá? E daí depois chega no dia de entregar. Professora, qual é o e-mail que eu tenho que mandar? Gente, no cronograma tá tudo. Então, quer dizer que quando o aluno pergunta isso, é porque não leu. Então, vocês têm que ler, vocês têm que começar a ter o hábito e o costume de ler, tá? E anotar aquilo que eu estou sempre comentando com vocês em aula, porque senão vocês vão ficar totalmente perdidos, tá? Bom, dando continuidade, então, à última aula, né?
Eu estava passando para vocês tanto o esquema no slide quanto o videozinho, né, que nós pulamos para o vídeo 2 das grandes civilizações, da segunda parte, que fala principalmente da questão da organização social, fala também sobre a questão econômica, a base da economia egípcia, né, falando também um pouco sobre algumas coisas referentes ao sistema de mumificação, enfim, né, a questão social egípcia, né. Deixa eu colocar aqui. Ô, Sora, sobre a mumificação, a gente está aprendendo aqui na nossa aula aqui e também na aula de artes. Sim, eu sei. A aula de artes é da mitologia egípcia, certo? Exatamente. É que a Sora comentou que alguma coisa sobre a mumificação lá. Sim, a professora de arte. Certo. Eu sei que a professora de arte está trabalhando com vocês. Conteúdos de vocês estão sincronizados. Ela está estudando mitologia e a parte artística, e tu a parte mais histórica e geral. Exatamente. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo. Deixa eu ver, porque não está aparecendo. Deixa eu botar aqui primeiro. Isso mesmo, prestou bem atenção. Hoje é 20, né? Dia 20? Hoje é dia 20. Por que não está entrando? Nem o PowerPoint. Agora sim. Vocês estão enxergando aí o slide? Sim, Sora. Sim. Sim? Tá. Não! Peraí, sim. Ih, tá bem perdido, hein? Não, é que na hora que tu põe o slide, aparece só na tua frente, na tua imagem, Sora. Daí, do nada, passa para outra parte. Bom, então, dando continuidade, então, a última aula, tá, pessoal? O que a gente entende, então, pelo o Alto e o Baixo Egito, né? Entendo, então, as suas explicações para distinguir o que é um e o que é outro, né? Então, aqui no slide, a gente vê o mapa da localização do Baixo, que ao contrário, o Baixo fica no topo, onde o cursor está aqui, ó, fica no topo, né, próximo ao mar Mediterrâneo. Isso favorecia muito o desenvolvimento, principalmente do plantio, né, porque ficava próximo ao mar, e isso para a questão do escoamento da produção para ser enviado para outras localidades era muito importante, né, porque em função do início do comércio marítimo, né, da ida dessas mercadorias, então, principalmente do sistema agrário, do plantio, que era desenvolvido nessas terras, né, que era a base da economia egípcia, e assim ser levado para outros pontos. Então, a questão da localização próxima ao mar era o que favorecia no Baixo Egito. Então, foi no delta do Nilo, a norte de Mênfis, né, aqui aparece, está bem pequenininho. Sora. Né? Oi. Essa linha aqui, ó, que vai se curvando, é o Rio Nilo? Quem é que está falando? É o Eduardo? Aham. Eduardo, só um momentinho, que daí depois a professora continua a explicação, tá? Eu vou pedir para te desativar o teu microfone, senão dá muito ruído.
tá? Deixa eu só concluir aqui essa parte para poder aparecer para vocês. Senão atrapalha tudo. Entrou o aluno que estava ali pedindo a solicitação? Sim? Tem 31 alunos agora. Tá. Tá aparecendo o slide para vocês? Sim, Sora. Sim, tá. O Alto Egito, então, pessoal, fica na parte abaixo, tá? Abaixo, onde está aparecendo o cursor. Era uma estreita faixa, a parte do Alto Egito, uma estreita faixa que, então, de terra que cerca de 900 quilômetros de extensão, começando lá em cima em Assunção e terminando em Mênfis, terminando na cidade de Mênfis, mais abaixo. Aqui a gente tem, na verdade, então, a organização, né, social, a famosa pirâmide social, na qual a gente tem isso aqui também a gente comentou na última aula que eu falei para vocês sobre o faraó no topo da pirâmide, né? Depois a gente tem a nobreza também que participava principalmente da vida econômica e política do Egito. Depois a gente tem os escribas, que eram os letrados, aqueles que tinham, então, o poder da escrita. Nós temos os soldados, nós temos os artesãos, aqueles que também, soldados, protegiam principalmente as fronteiras de possíveis invasões. Nós temos os artesãos, que trabalhavam mais na questão manual, trabalhando muito com argila e o barro na produção, principalmente de pratos, né, artefatos do uso cotidiano, e os camponeses, né, que eram aqueles que estavam trabalhando diretamente a terra, tá? São eles que, juntamente com os escravos, né, e aqui a gente tem muitos escravos que se tornam por dívida, né, dívida do quê? Dívida de poder tá devendo, então, para aqueles que são donos da terra, na questão da alimentação, do vestuário, que eles ganhavam também em troca, né, de estar trabalhando nessas terras juntamente com os camponeses. Isso aqui a gente já viu também na última aula, o que era o faraó, qual era a representação do faraó, né? Então, fazendo uma menção, então, ao quem está no topo da pirâmide. O faraó era soberano, ele era poderoso, ele era uma autoridade sagrada, absoluta, ele concentrava em si, deixa eu ver, tem gente pedindo para entrar. Quem é esse Mistérios, que entra com o nome Mistérios? Você sabe? Deve ser o Diogo ou o Luca, ou o Léo. Não. Deixa eu ver. Quem é o Mistérios? Oi? Acho que é Clara. Não é o Felipe. Quem é o Mistérios que entrou agora? É o Juninho da bicicleta rosa. Eu acho, eu tô entre o Diogo e o Felipe, mas se não for esses dois, é aquele guri parecido com o Alan, eu esqueci o nome. Tá, então assim, ó, quem entrou agora por último com o nome Mistérios, coloca o nome na lista de chamada no chat, tá? Porque esse nome a gente não tinha gravado aqui. E isso, quem é? Eu, Diogo. Eu quem? Diogo. Então tá, Diogo, põe teu nome no chat, então, tá? Então, continuando, o faraó era soberano, poderoso, ele era considerado um deus vivo, ele tinha como, ele era um objeto sagrado ao culto, né? O faraó, ele tinha autoridade absoluta, ele concentrava poderes políticos e também espirituais, ele ocupava o topo da hierarquia social, ele foi filho de Amon-Ra, que era o deus Sol, né? E a encarnação de Horus, o deus Falcão, né? Por isso, esse governo é chamado de teocrático.
Alguém sabe o que significa um governo teocrático? Alguém sabe dizer o que significa? Sônia, isso é mais Uma democracia Ai, tem todo mundo. Um por vez, vamos Uma lá. democracia teórica? Uma O que democracia seria teórica? teocrático? O Uma significado. democracia teórica? Sônia, que tipo assim, que faraós, nobreza, assim, camponeses e artesãos deveriam viver juntos? Sim. Tipo uma comunidade. Sora, eu acho que é mais ou menos assim, ó. Esse negócio de teocrática quer dizer que eles acreditavam que o faraó era todo poderoso, que podia expulsar eles e por isso acreditavam que ele era o poderoso. Mais ou menos isso, tá? Porque essa questão do poder, principalmente, ela está relacionada ao poder espiritual. Então, o governo teocrático, pessoal, para quem não sabe, anota aí, ele está relacionado com a questão espiritual e de religiosidade, tá? Porque eles tinham a adoração, tá? E eles eram, então, o faraó era considerado o Deus vivo, né? Então, um governo teocrático é um governo que tem uma pessoa como seu, né, principal núcleo ou objetivo, um soberano considerado Deus. Nossa, que democracia, né? Exatamente. Né? Por isso que é considerado um governo teocrático. Né? Se fosse democrático, seria de comum a todos, né? Uma maioria. E não é isso. Aqui ele é restrito a um Deus. Então, mas e se esse governo eles acreditavam muito nos deuses naquela época, né? Eles acreditavam que os deuses eram capazes de fazer tudo. Sim. Aqui, pessoal. Tem um Deus bem aí na foto. Ó, agora sim. Aqui tem uma ilustração que mostra, né, como viviam, né, principalmente as pessoas do Baixo e Alto Egito, né? Isso, depois nós vamos ver a representação do que eles portavam na cabeça, né? Uma espécie de chapéu que representava, então, aqueles que seriam do Baixo e do Alto Egito. Sora, eu tenho a impressão de que aquele cara lá com a roupa branca, com um chapéuzinho na cabeça, é aquele que a gente estudou na artes, o Osíris. Isso mesmo. Mito de Isis e Osíris, né? Aonde que tá Osíris? O cara com a roupa branca e com um chapéuzinho na cabeça. Então, os nobres também, falando sobre a pirâmide social. Os nobres, eles eram os proprietários dos grandes lotes de terras, eles ocupavam os principais postos do exército, era a camada formada por familiares do faraó, os altos funcionários do palácio, que ajudavam na organização, né, e os oficiais superiores do exército, incluindo os chefes administrativos. Os vizires eram aqueles que controlavam, eram como se fossem uns cobradores, tá? Os que passavam nas casas fazendo a cobrança dos impostos. Eles faziam no grupo esse PowerPoint. Eu coloquei o resumo. Vocês não leram? Eu li uma parte, eu vou acabar de ler Isso, hoje. tá tudo lá no esquema. Eles controlavam o arrecadamento de impostos, então era uma espécie de cobradores, né? Eles fiscalizavam as construções, as obras públicas, principalmente, os celeiros reais. Eles participavam também do Alto Tribunal de Justiça e chefiavam a polícia e as tropas. Então, os vizires eram uma espécie de cobradores, né? Eles tinham o papel de controlar e administrar esses pontos, né, dentro do Egito, principalmente as questões ligadas a construções públicas, principalmente, e também as questões ligadas ao Tribunal de Justiça. Poxa, já existia imposto? Sim, por isso que muitos que não pagavam acabavam se tornando escravos por dívida.
Sacerdotes, eles eram homens cultos, eles se enriqueciam através também das oferendas feitas pelo povo aos deuses, né? Porque a questão da valorização, né, dos deuses era muito alta. Os escribas também encarregavam-se da cobrança dos impostos, também como o outro grupo dos vizires, tá? E também eles organizavam a escrita, como eu disse, né? Os escribas, eles eram os donos, os detentores da escrita. Então, eles organizavam a escrita das leis, dos decretos e também da fiscalização da atividade econômica de um modo geral, tá? Os soldados, que também aparecem junto na pirâmide, eles viviam dos produtos dados em pagamento pelos serviços e dos saques realizados durante as guerras. Então, eles sobreviviam principalmente da entrega dos produtos também que eram desenvolvidos, né, nos campos, e assim eles ajudavam nessa questão de proteger, né, principalmente dos saques durante as guerras. Os artesãos, né, trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, escultores, desenhistas, pintores também, né, tecelões. Eles exerciam suas atividades ligadas principalmente a obras, né, obras públicas, recebendo em troca apenas o alimento. Muitos, né, que trabalhavam nesse baixo escalão, pessoal, eles recebiam o alimento como troca, né, de trabalho. Os camponeses, ou felás, eles compunham a maior parte da população e eles trabalhavam diretamente com os proprietários, né, o que eram os faraó, e dos sacerdotes também. Eles trabalhavam nessas propriedades, né, que pertenciam ao faraó e também aos sacerdotes. Os escravos eram originários, então, como eu disse para vocês, das dívidas e também de dívidas de guerra, tá? Eles faziam serviços domésticos ou trabalhavam nas pedreiras e nas minas, tá? Nós estávamos falando na última aula sobre a questão das pirâmides, né? E alguns, inclusive, comentavam, Sora, como é que isso pode? Como é que eles tinham força para carregar, né? Então, entra um pouquinho na questão da mitologia, porque não se sabe até dias de hoje como isso acontecia, né? É uma questão ligada também à mitologia. Quem está chamando? Eu, Eduardo. Eduardo. Eu queria te perguntar uma coisa. Naquela época, né? Os escravos, eles eram mandados pelos faraós para construir as pirâmides. Mas como que eles conseguiram construir isso? Era isso que nós estávamos falando na última aula, Eduardo. Lembra? Ninguém sabe. Sim. Que nós estávamos falando sobre a questão mitológica, que tem coisas que são inexplicáveis aos nossos olhos. Inclusive, um dos teus colegas estava comentando, que eu acho que foi, inclusive, a professora Carol, que comentou também sobre isso, sobre essas construções. Sim. Certo? Então, pessoal, eu também, outra parte que eu tinha comentado com vocês, sobre a questão social, né, a base da economia, que era a agricultura. Eles cultivavam principalmente o trigo, a cevada, frutas, legumes, linho e também o algodão, o linho e o algodão, que eram a base também da confecção do vestuário nesse período. Professora, Oi. uma coisa que eu achei falta aquele teu texto que tu deu pra gente, foi que não tinha ali as 7 pragas do Egito. Ah, sim. Essa parte mais ligada à mitologia eu não botei mesmo, eu botei mais as questões políticas, econômicas e sociais. Ah, tá, é que quando eu li ali, eu pensei, faltou as pragas do Egito lá. Na questão mais ligada, na verdade, à religiosidade, né? Que isso aí eu pretendo dar para vocês também no trabalho, para pesquisa. Tá bom.
tá? Porque quando a gente trabalha aqui, mas essa questão mesmo dos 4 elementos fundamentais, né? Que é a economia, a política, a sociedade e a cultura. Continuando aqui, então, não existiu propriamente dito uma religião, né, entre os egípcios. O faraó, ele tinha, então, essa questão do reinar em absoluto, né, baseado no direito divino dos reis. O faraó, ele era considerado o filho de Ra, que nem eu disse para vocês, de Amon-Ra, do deus do sol, né, posteriormente fundido com Amon, daí se tornou Amon-Ra. A cultura egípcia, ela também era impregnada de religiosidade, porque, como eu disse anteriormente, também não tem como desvincular a questão da cultura da questão da religiosidade, né? Porque isso é muito importante, principalmente se falando de cultura egípcia, né? A religiosidade, ela tem um passo a mais dentro da história. A cultura, então, egípcia, ela era impregnada de religiosidade, e a versão oficial da história egípcia era de caráter religioso. Aí nós temos os egípcios, que eram, então, politeístas. O que significa politeístas? O que significa ser politeísta? Adoravam... acredita só nos deuses. Exatamente, eles adoravam, tinham adoração a vários deuses, né? Sendo que quem direcionava, né? Quem dava esse norte era o faraó, né? Que ele era considerado o Deus supremo, né? Os egípcios, então, eles eram politeístas, eles endeusavam forças da natureza e elementos do universo, vinculando os deuses a elementos cotidianos. Cada cidade possuía um deus específico. Então, os deuses egípcios poderiam ser antropomórficos ou zoomórficos, né? Ou mistos, que é a mistura, ora cabeça de homem e corpo de animal, né? Que a gente vê aí dentro da mitologia, e depois no videozinho vai aparecer para vocês. Aqui, pessoal, nós temos alguns deuses do Egito, né? Que é principalmente o Ra, que é o deus do sol da religião egípcia, o Thoth, que é o deus da sabedoria e que representa a lua, Anubis, que é o deus dos mortos e do submundo. Eu amo Anubis, Sora. Eu desenhei até ele aqui, Sora. Tem bastante gente que adora fazer, né, a característica do deus Anubis, que é aquele que é em formato do cachorro, né, como se fosse um cachorro, vamos dizer assim, né, com um corpo de homem. Bastet, que é o deus... Oi? Tem uma parte, né, na mitologia egípcia que Anubis aparece como o livro dos mortos, que aparenta ser que o livro dos mortos acorda os vivos, acorda os mortos, e o dos mortos tira a vida, e o da vida tira a morte, alguma coisa assim. Renasce. É isso aí. Novamente a vida. É isso? Isso. É o contrário, sim, é o contrário. O Horus, então, o deus dos céus. Osíris, a deusa da vida após a morte, né? E também dá à luz à vegetação. E Ísis, que é a deusa do amor e da magia, tá? Os animais sagrados, né, para eles, né, na mitologia egípcia, os animais sagrados são gatos, vacas, touros, crocodilos, cães, os burros, elefantes, peixes, aí vai cavalos, leões, lagartos, macacos, carneiros, aves de rapina, serpentes e pedaços de carne. Esses são os animais considerados, então, sagrados. Aqui tem uma ilustração do Tribunal de Osíris. Se não me falha a memória, no segundo andar do Museu da PUC, aqui que nós temos próximo à universidade, ali na Ipiranga, tem algumas ilustrações desse Tribunal de Osíris. Na exposição, alguém já visitou o Museu da PUC?
Várias vezes. Na parte histórica que eles andaram dando uma modificada, que aparece a arte pré-histórica, tem ali um pouco passando, né? Tem algumas coisas ligadas ao Egito. Quem for até o Museu da PUC, se eles não deram uma nova reestruturada no acervo, vocês vão ver algumas ilustrações, inclusive nos videozinhos que eles têm, né, nas telinhas, mostrando um pouco dessa representação da mitologia egípcia. Né? Aqui fala sobre o Tribunal de Osíris, né, que fala sobre a questão do coração, né, que pesa ou não como uma pena, os animais sagrados também ali na outra imagem da ilustração. Aqui tem outra ilustração mostrando os sarcófagos. Alguém perguntou? Oi. Dizem que os sarcófagos era só para pessoas de muitas riquezas, né? Sim, quem ficava no sarcófago, sim. Eram os faraós, os reis. Sim. E foi assim que um deus lá matou o irmão. No Museu Londres, tem vários desses aí. Sim. Teve um deus que prendeu o próprio irmão aí e tacou no logo para o irmão morrer. Dentro do sarcófago. Ô, Sora. Oi, amor. Eu não sei se tu viu, mas acho que foi ano passado, no Barra, tinha uma exposição dos faraós. Sim, muito legal. Muito legal. E vocês sabem que na URGS tem uma exposição que ela antes era itinerante, que a gente fala, né? Itinerante porque passa por outros lugares, e depois ela se tornou permanente por muito tempo. Ainda o ano passado ela estava na URGS, eu não sei se ainda está, né? Porque o pessoal cuidava, né? E tudo, mas eu não sei. E tinha uma época que tinha um projeto de passar essas exposições nas escolas, né? Ficar, tipo, numa região, por exemplo, vamos para Restinga. E aí uma escola, né, ficava como sendo, vamos dizer, a subsidiária dessa exposição, e as outras do entorno iam visitar. Seria bem interessante se voltasse esse projeto, que é bem legal. Senhora, tu sabe me dizer se o Brasil tem algum sarcófago aqui? Olha, se tem nas exposições. Porque tem alguns museus que ainda têm a exposição, porque tem várias réplicas que foram aí espalhadas para muito museu fazer a exposição permanente. Tá? Então, para a gente fechar essa parte antes de ir para o vídeo, tá? Assim como tem na URGS, né? Eu vi uma reportagem que tem outras cidades que tem essa exposição permanente, tá? Com as réplicas. Teve uma outra exposição que foi que a colega falou, que foi no shopping que teve, se não me falha, foi no Barra que teve, né? Essa exposição. Mas tem essa da URGS também. Então, a escrita, ela surgiu, então, no século VII, antes de Cristo, né, que é chamada da demótica. Ela tornou-se o estilo de escrita predominante, né, substituindo, então, a hierática. Em 1822, após a descoberta da Pedra de Roseta, a Pedra de Roseta, depois vai aparecer uma ilustração aqui logo abaixo, né, que era onde era a escrita hieroglífica, desculpa, que foi, então, utilizada... nos 10 mandamentos. Sim, eles utilizavam, então, para fazer toda essa escrita, lembrando sempre que não é uma escrita como a nossa habitual, né? Ela vem cheia de caracteres, cheia de desenhos, né? Que, na sua maioria, elas tratam também, assim como de outras civilizações, as cenas também da vida cotidiana das pessoas, né? Que viveram nesse período. Então, é chamada de hieroglífica. Ai, só um pouquinho, gente, senão todo mundo falando junto não dá. Hieróglifos, tá? Que foram quase totalmente decifrados. A Pedra de Roseta, ela foi escrita de 3 formas. Então, ela foi no hieróglifo, tá? Que é a formal,
e também a hierática, que é em grego. Então, elas foram escritas de 3 formas na Roseta, tá? Aqui, mais uma vez, né, a ilustração. E aí, a gente entra depois na arte egípcia. Ô, senhora, sabia que dizem que até Napoleão foi atrás dessa pedra? Por que que ele foi atrás da pedra? Porque, olha, dizem que ele foi atrás porque ele quis riqueza, bastante coisa, né? Tenho certeza que não foi só o Napoleão que foi atrás dessa coisa do Egito. Pois é. Muita riqueza, todo mundo quer isso. Com certeza não foi, Carlos. Eu só tô falando uma suposta aparência, né? Olha, não duvido que Napoleão tenha feito isso, mas não foi só ele. Vamos ver se vai aparecer para vocês um vídeo. Que sim. Tá aparecendo o vídeo para vocês? Apareceu. Tá, então assim, ó, pessoal, no primeiro momento, eu vou manter o meu microfone aberto, tá? Para que eu saiba se vocês estão ou não ouvindo o som. Depois, todos desligam os seus microfones para poder escutar melhor, porque quando o microfone está desligado, não entra muito ruído. Então, todos têm que desligar o microfone, tá? Eu vou aumentar a tela também. Quando pensamos no Egito, 3 imagens nos vêm à cabeça: as pirâmides, o deserto e o impressionante rio chamado Nilo. Estão ouvindo? Conhecem? Então agora vamos falar das pirâmides mais famosas símbolos do Egito. Isso é porque eu vou desligar o meu microfone, por isso. Então agora eu vou desligar meu microfone e todos desligam os seus também. Entender como elas foram construídas. Põe tela cheia, Sora. Sim, mas primeiro eu tenho que desligar o meu microfone, gente. Sua grandeza ao longo dos tempos. Cada faraó. E tem gente com o microfone aberto ainda. Então tem que desligar. Para si mesmos. As pirâmides eram grandes túmulos construídos para os faraós e eram cheias de objetos valiosos. Isso porque os egípcios pensavam que após a morte encontrariam o deus Osíris. Então podiam levar qualquer coisa. Não estou entendendo nada, por isso que tem que desligar os microfones, gente. Decidiram estar bem preparados para esse encontro. Ah, não dá para escutar nada, peraí só um pouquinho. Quanto mais oferecessem a Osíris... Fala. Pode botar desde o começo? Sim, vou voltar, gente. Deixa eu ver uma coisa. Tem alguém ainda dando ruído aí, hein? Vamos revisar esses microfones, galera. Vou voltar o vídeo. O deserto e o impressionante rio chamado Nilo. Vocês conhecem? Então agora vamos falar das pirâmides, o mais famoso símbolo do Egito. As pirâmides ainda hoje guardam muitos mistérios e questões sem resposta. Mesmo os engenheiros modernos têm dificuldade para entender como elas foram construídas. Os faraós egípcios acreditavam que construindo monumentos colossais mostrariam sua grandeza ao longo dos tempos. Tem que desativar o microfone, tá dando muito eco. Sim, pessoal, é isso que eu estou tentando desativar, mas eu estou vendo que tem outras pessoas também com o microfone aberto. Então tá, eu vou desativar o meu e não vou falar mais nada, tá? Porque tem gente que eu estou dizendo para desativar e está ativando o microfone. Daí não dá. Daí fica com ruído. Bom, mais uma vez, vou desativar. Então agora vamos falar das pirâmides, o mais famoso símbolo do Egito Antigo. As pirâmides ainda hoje guardam muitos mistérios e questões sem resposta. Mesmo os engenheiros modernos têm dificuldade para entender como elas foram construídas. Os faraós egípcios acreditavam que construindo monumentos colossais mostrariam sua grandeza ao longo dos tempos. Cada faraó construía monumentos fantásticos para os deuses ou
para si mesmos. As pirâmides eram grandes túmulos construídos para os faraós e eram cheias de objetos valiosos. Isso porque os egípcios pensavam que após a morte encontrariam o deus Osíris. Então podiam levar qualquer coisa do mundo material. Assim, muitos faraós decidiram estar bem preparados para esse encontro. Levavam sempre muitos tesouros com eles, porque quanto mais oferecessem a Osíris, mais receberiam na vida após a morte. Grandes civilizações. O Antigo Egito, segunda parte. A arte do Egito Antigo tem características muito particulares, diferentes de qualquer outra cultura no mundo. Os antigos egípcios produziram trabalhos que são estimados até hoje. Esses artistas possuíam um modo particular de representar a vida. Não era a beleza que importava, mas a perfeição do detalhe. Crie seu próprio egípcio. A arte egípcia é conhecida por sempre ter os personagens desenhados em pé e de lado. Os antigos egípcios tinham regras específicas para a representação de diferentes partes do corpo. Por exemplo, as cabeças humanas podem ser facilmente observadas e reproduzidas de perfil. Então os egípcios sempre as pintavam dessa maneira. Ou dessa. Mas os olhos estavam bem representados, como se o personagem estivesse de frente olhando para nós. Digamos que os olhos olhavam para frente e uma cabeça ficava de lado. Um outro exemplo era o busto e os ombros, que eram reproduzidos muito melhor de frente. Já os braços e as pernas, para dar sensação de movimento, eram melhor representados de lado. Essa forma de representar as figuras humanas através de diferentes ângulos dava-lhes uma aparência achatada e retorcida, como se tivessem sido atropeladas. Finalmente, vamos dar uma olhada no faraó. Não, ele não mede 30 metros. Quanto mais importante era uma pessoa na sociedade egípcia, maior era representada pela arte. Então, por isso, o faraó era maior. A ciência. Os antigos egípcios foram grandes astrônomos e cientistas. Na verdade, eles criaram um calendário de 365 dias e cada dia dividido em 24 horas. Esse é o mesmo calendário que utilizamos hoje para saber em que dia da semana estamos, ou para ver quando começam as férias. Dentre todos os cientistas do Império Egípcio, um ganhou destaque e é conhecido ainda hoje: Imhotep, o sábio. Imhotep foi fundador da medicina egípcia, bem como o sacerdote supremo e vizir do faraó Djoser-Netcheriket, para quem desenhou a primeira pirâmide. Assim, tornou-se o primeiro arquiteto da história. No Egito, os médicos eram muito queridos e respeitados. Eles usavam uma forma inicial de papel, chamado papiro, para escrever anotações médicas e diagramas. Essas anotações, reunidas como um livro, foram transmitidas de geração a geração. Algumas existem até hoje. Graças a esses papiros, sabemos que os egípcios já tinham médicos especialistas que tratavam da pele, dos ossos, dos dentes e do coração, assim como nós temos hoje. Os antigos egípcios também conheciam muito bem o corpo humano e utilizavam centenas de fórmulas para fabricar medicamentos para tratar de qualquer tipo de doença. Para os pacientes muito doentes, os egípcios tinham muitos instrumentos para realizar cirurgias. Os médicos egípcios cuidavam dos doentes, mas também cuidavam dos mortos. Afinal, inventaram as mumificações, muito importantes na cultura egípcia. Diversos estudos sobre o Egito Antigo ainda são realizados com essas múmias. A egiptologia. Soldados, séculos de história nos contemplam. Foi o que Napoleão disse às tropas aos pés das pirâmides. Isso aconteceu quando esse grande militar desembarcou no Egito em 1798. Ele não estava interessado somente na localização estratégica do Egito, mas também nos tesouros que ali se escondiam. Por isso, além de soldados e armas, Napoleão também trouxe da França alguns cientistas para estudar o Antigo Egito. Esse estudo foi nomeado Egiptologia. Essa nova ciência deu seu primeiro passo importante quando um oficial francês chamado Bouchard encontrou uma pedra escura esculpida, chamada mais tarde de Pedra de Roseta.
Essa pedra continha sinais cravados que compunham um texto escrito em 3 línguas: grego, demótico e hieróglifo. Essa pedra era a chave para desvendar muitos dos mistérios do Antigo Egito. Após muitos anos de estudo da pedra, Jean-François Champollion finalmente decifrou os hieróglifos e afirmou que cada signo correspondia a um som. Assim, hieróglifos egípcios puderam ser traduzidos pela primeira vez. Finalmente consegui traduzir os hieróglifos! Após muitos anos de estudo, Champollion finalmente pôde descansar. Essa descoberta sobre os hieróglifos logo serviu para decifrar a localização da tumba de Tutankhamon. Esse jovem faraó morreu aos 18 anos. Em 1922, Howard Carter encontrou sua tumba, mais de 3.000 anos após sua morte. Os túmulos dos faraós muitas vezes tinham avisos e maldições escritas nas paredes, mas Howard Carter e sua equipe ignoraram as advertências para o bem da ciência. Mas então, houve um apagão no Cairo. E ao longo dos anos, várias mortes misteriosas aconteceram com quem estava lá no dia da descoberta. Desde então, fala-se sobre a maldição de Tutankhamon. E todo aquele que visitasse a tumba de Tutankhamon seria vítima dela. Hoje, no entanto, muitas pessoas visitam o túmulo e ninguém realmente se preocupa com a maldição. Bem, quase ninguém. O fim do Império Egípcio. Assim como diz o ditado, juntos venceremos, divididos cairemos, com o passar dos séculos, o poder dos faraós egípcios começou a diminuir por conta de várias disputas internas. Como resultado, os egípcios foram sendo dominados por poderosos impérios vizinhos. Primeiro pelos persas, depois pelos macedônios e em seguida pelos romanos. Cleópatra foi a última faraó do Egito Antigo. Dizem que nenhum homem poderia resistir à sua beleza extraordinária, que se tornou lendária. Marco Antônio era um poderoso general romano que ficou fascinado por Cleópatra. Ela acreditava que o amor deles traria de volta o esplendor do Egito. Marco Antônio e Cleópatra estavam em guerra contra o imperador romano Otaviano. Mas Marco Antônio e Cleópatra perderam a batalha, deixando o que restava do Egito nas mãos de Otaviano e do Império Romano. Apesar dos milhares de anos que se passaram, a influência da civilização egípcia ainda permanece viva entre nós e seus monumentos colossais nos fazem lembrar de sua grandeza e majestade. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo no Oriente Médio enquanto Marco Antônio e Cleópatra perderam a batalha contra Otaviano? Essa batalha aconteceu no ano 29 antes do nascimento de Cristo. Naquele momento, os romanos não somente dominavam o Egito, como também oprimiam muitos outros povos que viviam ao longo do mar Mediterrâneo. Por exemplo, um dos reis que serviam aos romanos era Herodes, o grande soberano da Judéia. Herodes não era muito popular entre os judeus porque era cruel e impiedoso e vivia aterrorizado em pensar que alguém poderia roubar-lhe o poder. Nem sequer confiava em seus parentes mais próximos. Durante seu reinado, mandou matar muitos membros de sua própria família para que nenhum deles roubasse seu trono. De acordo com a crença cristã, Herodes recebeu a visita dos 3 reis magos. Eles disseram que estavam procurando o novo rei dos judeus, que, segundo as profecias, acabara de nascer em Belém. Herodes os deixou partir e logo mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Porém, José e Maria fugiram para o Egito, com Jesus ainda bebê, e escaparam da ira de Herodes. Então, o próprio Jesus Cristo viveu no Egito? Isso aí. Os cristãos acreditam que Jesus passou a infância no Egito e anos depois voltou à Judéia para pregar que o amor e a tolerância eram um caminho para alcançar o reino dos céus. Com essas ideias, Jesus criou uma nova religião que atraiu tantos seguidores e mudou o rumo da história ocidental. O cara ia matar Jesus ainda, bem tranquilo. Ô, Sora,
Eu fiz ao longo do vídeo, né? Eu comecei a fazer um mapa de tudo que a gente está aprendendo, né? Tipo um mapa conceitual, mas sobre o Egito. Olha só como é que ficou. Deixa eu ligar meu webcam aqui. Sora, tu tá mutada. Ainda não terminei. Cara, tu botou o teu celular quase encostado no caderno. Tu tem que botar um pouco afastado pra gente conseguir ver, se tu quiser mostrar. Sora, tu tá mutada. Abre teu microfone. Abre teu microfone, Sora. Naquela parte que a senhora mostrou os deuses, né? Eduardo, só tem que desligar um pouquinho o teu microfone que dá ruído, eu não consigo escutar as gurias. Quem é que estava falando antes? Esse é o teu desenho, Pi? Uhum. Tu viu o meu? Ah, tá. Ficou bem legal. Ficou muito legal. Do Anubis. Então, pessoal, na próxima... Viu o desenho que eu te mandei? Eu não vi o teu. Muito louco, Pi, muito louco. Na próxima semana, então, pessoal, na verdade, eu vou botar para vocês as datas de envio, daí sim, agora dos temas, né? Que eu vou enviar para vocês. Olhem o cronograma que eu estou enviando. Tá? Olhem o cronograma que eu estou enviando para vocês, com o passo a passo lá do tema. Tiveram alguns alunos aqui que não me enviaram o último trabalho, tá? E agora a gente vai, nas próximas semanas, estar fazendo o fechamento dos conceitos, das notas de vocês desse primeiro semestre. Então, como eu disse lá no início para vocês, era importante todo aquele material lá desde março que vocês tivessem me enviado, tá? Então, agora a gente cessou o envio dessas atividades aí, tá? Então, agora começa a partir desse conteúdo um novo ciclo de atividades, tá ok? Tá ok? Então, tá, pessoal. Então, essa semana eu estarei disponibilizando, então, essa primeira parte, né, desse novo ciclo aí do conteúdo do Egito. E vocês também aproveitem para realizar a leitura do material que foi enviado. Pergunta? É uma pergunta só. Que dia que tu vai mandar um negócio para poder te enviar? Que negócio, Eduardo? O teu e-mail. Como meu e-mail, Eduardo? Se tá lá no cronograma. Ah, é que tu falou que... O cronograma tem o e-mail da Sora. Tá. Entendeu, Eduardo? Foi desde março vocês têm esse e-mail. É o mesmo, não mudou. Porque já tá acabando a aula de história, meu Deus. Pois então. Tá, Vou começar a aula de inglês agora, Suri. Tchauzinho. Vai ter aula de história ainda. Tchauzinho. Bye, bye. Tchau. Até a próxima semana. Beijos, beijos. Tchau. Tchauzinho. Tchau, Sora. Tchau, gente.